Nós vamos abrir o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós leremos do texto do versículo 12 até o 17. Apocalipse, capítulo 2, do versos 12 até o 17. Esse tempo que antecede a participarmos da mesa do Senhor. Nada melhor do que nós vermos aquilo que Deus ele deseja falar ao nosso coração. Diz assim: carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até o versículo de número 17, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos por esse tempo precioso que o Senhor está nos concedendo aqui, esse tempo de adoração ao Senhor. E agora, Pai, nós te adoramos pela existência da Tua Palavra, a Bíblia, inerrante, fiel, fidedigna, a nossa única regra de fé e prática. E que ao meditarmos nela, o Teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração. Nós pedimos a Tua bênção neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa cultura brasileira, os pais, eles dão um nome aos filhos, muitas vezes sem pensar no significado deles. A gente vê um nome bonito, né? A gente vai lá, colocar um nome no meu filho, colocar um nome na minha filha. A gente vê um nome que está na modernidade, e a gente então, os pais pegam e colocam o nome. E muitos colocam um nome sem saber o significado, né? Interessante que no meu caso, eu só vim a descobrir o significado do meu nome depois que eu fui para o seminário, né? Ali então eu pude ver, Iadá quer dizer conhecer, El de Deus, então Gediael quer dizer conhecido de Deus, né? Fui saber só depois. Mas como é importante a gente conhecer o significado do nosso nome. Como o nosso nome é importante. No judaísmo, a escolha do nome de uma criança era coisa pensada e cheia de significado. Não é apenas escolher por escolher. Quando eles escolhiam o nome de alguém, eles viam realmente o significado que representa, se ia de fato, de verdade, a colocação daquele nome se iria honrar ou desonrar o nome da família, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas têm colocado o nome e sem saber o significado desse nome. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Cristo, através de João, ele enviou cartas às igrejas da Ásia Menor, onde estava Pérgamo. Ali foi organizada uma igreja cristã, e mesmo com muitas lutas, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis,
ela nos deixou o exemplo de Antipas, uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Nós vemos aqui no versículo de número 13, nós acabamos de ler, nós vemos que Satanás habitava naquela cidade e lá estava o seu trono. E essas duas expressões indicam o domínio diabólico sobre aquela cultura, tanto na vida religiosa, nos vários templos pagãos, inclusive o dedicado a Zeus, edifícios cultuais consagrados a Esculápio, que era o deus curandeiro, de onde vinham doentes de várias partes do mundo. Além disso, o contexto histórico mostra para nós que o Império Romano cultuava também os seus imperadores. Então, o que nós percebemos é que esta igreja enfrentou uma luta de vida ou morte com um poder imperial, onde os historiadores dizem que Domiciano, ele exigia ser cultuado como Deus. E quem então se recusasse, sofria penas severas mesmo, né? A morte, quem sabe assim, o exílio, tortura e até o confisco dos seus bens. Então, essa igreja de Pérgamo, ela sofreu uma forte influência daquela cidade. E nós podemos perceber, se você olha um pouquinho a história, muitos membros ali praticavam idolatria, prostituíam nos cultos pagãos, e outros também sustentavam doutrinas que Deus não admitia, como nós podemos ver dos nicolaítas, que era uma permissividade no comportamento, como também participar de ceias oferecidas a deuses ou prostituição, visto que pensavam que somente o corpo era atingido, né? E não o espírito. Então, olhando para esse texto, nós nada sabemos sobre Antipas, né? Os historiadores também, a Bíblia também, não revela nada a gente sobre Antipas, a não ser o que traz o versículo 13. Entretanto, só este pouco já nos desafia muito. Porque quando nós olhamos o nome Antipas, significa contra todos. Olha só, contra todos. E para ser cristão, naquela cidade e naquela igreja, é claro, né, a gente não podia conformar-se facilmente com todos e com tudo. Tudo aquilo que eles viviam, a forma com que era o comportamento, o procedimento deles. E tanto é que Jesus os chamou de testemunha fiel. E o próprio texto diz que ele morreu, então, por sua fé. Então, meus irmãos, olhando aqui para esse texto, como Antipas, eu quero levar os irmãos a pensarem que nós também, nós precisamos ser fiéis testemunhas de Jesus. E para sermos fiéis testemunhas de Jesus, nós precisamos ser testemunhas deles em alguns aspectos que eu quero aqui trazer para os irmãos. Nesse momento nós vamos participar da ceia, né? Antipas, um exemplo de testemunha fiel. E se você e eu, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta igreja proclamando a palavra de Deus. Vivemos num mundo conturbado, onde temos visto tanta deturpação acontecendo por aí. Então nada melhor do que nós olharmos para aquilo que Jesus falou desse homem, Antipas, a fiel testemunha de Jesus. E o que nós também, fiéis testemunhas de Jesus, nós devemos ser? Então, o primeiro aspecto, nós precisamos ser testemunha na adversidade. Olha o versículo 13, o que diz? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Para que você e eu, nós sejamos testemunhas fiéis do Senhor, primeira coisa, nós precisamos ser testemunhas na adversidade. Nós entendemos perfeitamente que a sociedade que nós vivemos, e nem mesmo a ação satânica, não pode justificar a nossa falha em sermos fiéis testemunhas. Nós sabemos perfeitamente que Deus nos chamou aqui, e Ele quer que nós sejamos crentes exemplares. Deus quer que onde nós formos, o nosso comportamento, a nossa atitude, seja coerente com aquilo que nós pregamos. Antipas, ele viveu num lugar onde era muito difícil ser um cristão. Tanto é que parte dos membros da igreja já havia se conformado com a situação e se ajustado a quê? A um cristianismo frio e nominal.
E a palavra de Deus nos informa, e também alguns historiadores, que Antipas, mesmo tendo de ser contra todos e morrer, ele nos mostra que pode haver uma outra saída à vitória. Um certo historiador chamado Ramsay, ele diz o seguinte, que Pérgamo era o quartel-general do culto ao imperador. Por quê? Lá estava o trono de Satanás, foi neste ambiente hostil que Antipas manteve o seu testemunho. Ele destacou-se. Meus irmãos, a famosa frase que diz que o homem é produto do meio, ela não se aplica a Antipas, ao cristão e a todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, por isso que você e eu, que queremos realmente fazer diferença nesse mundo, que queremos ter uma vida exemplar, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo enfrentando as situações mais desesperadoras da nossa existência, nós precisamos ser testemunhas na adversidade. Nós vemos isso no episódio de Daniel e os seus amigos com aquelas atividades pagãs na Babilônia. Nós vemos que Daniel e seus amigos, eles não negaram a fé e eles sustentaram o testemunho com risco de morte. A pergunta para nós, como tem sido o nosso testemunho na adversidade? Qual tem sido a nossa postura? Porque é muito fácil a gente ser crente, confiar em Deus quando está tudo bem. Quando ninguém está enfermo, quando não estamos passando necessidade, quando não tem nenhuma dificuldade, ninguém sofreu acidente, é muito fácil ser um crente. Agora, é na adversidade que eu vou revelar o Deus que eu sirvo. É no momento difícil que eu vou revelar o Deus que eu confio. E nós vemos aqui então que o texto mostra para nós que Antipas, mesmo diante de toda a adversidade que ele enfrentou, ele era uma testemunha fiel na adversidade. Qual tem sido o nosso testemunho na adversidade? Meus irmãos, nada melhor do que nós olharmos a palavra de Deus e nós buscarmos em Deus tudo aquilo que nós necessitamos para quê? Para que quando nós passarmos por as adversidades, nós possamos estar demonstrando a nossa confiança nesse Deus. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, nós vemos que ele falava, tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que ele tantas dificuldades, situações tão difíceis que ele enfrentou, ele falava entristecido, mas sempre alegre. Nada tendo, mas possuindo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Crente, cristão verdadeiro é assim. Cristão que realmente depende de Deus, ele vive assim. Mesmo vendo uma vida paradoxal, mesmo diante de qualquer situação difícil que ele esteja enfrentando, ele sabe o Deus que ele serve. Que mesmo passando por adversidades na sua existência. Como tem sido o nosso testemunho na adversidade? O texto fala que Antipas, ele foi a fiel testemunha de Jesus, porque ele testemunhou na adversidade. Mas nós vemos também aqui uma segunda característica desse homem. Que não somente ele teve testemunho, foi testemunha fiel na adversidade, mas ele também foi testemunha da verdade. Conforme eu disse para os irmãos, a igreja de Pérgamo tinha seus problemas, e problemas terríveis. Alguns participavam das festas idólatras, alguns participavam da prostituição, sustentavam doutrinas que Deus odiava. Tanto que, de acordo com os eruditos, a doutrina de Balaão não era diferente da dos nicolaítas, exceto numa coisa: o conteúdo e a prática são idênticos. Enquanto os nicolaítas, eles praticavam a infidelidade contra a moral e a santidade, com o intuito de gozar a vida eterna, os balamitas, eles faziam as mesmas coisas com o propósito de cultuar um deus, uma deusa, olha só que coisa terrível, tendo relações sexuais com sacerdotes ou sacerdotisas. Portanto, a única distinção entre os dois grupos era a idolatria que o seguia de Balaão cometiam. Então, com o seguidor de Balaão, eles cometiam. Então, isso era algo terrível. Então, nós podemos perceber de que a igreja de Pérgamo tinha problemas terríveis. Diante disso tudo, a palavra de Deus nos ensina que Antipas dá um testemunho da verdade. Ele não aceita outra doutrina que não seja dos apóstolos. Ele não se conforma com as heresias. Meus irmãos, muitas vezes, muitos de nós, para sermos simpáticos diante dos nossos amigos, parentes ou outras pessoas, quem sabe nós temos concordado com os ensinos que são contrários à verdade de Deus. E nós precisamos o quê? Conhecê-la e defender a verdade de Deus. Por isso que Antipas nos ensina, até pelo seu nome, que mesmo que tenhamos de ser contra todos,
nós não poderemos ser contrários a Jesus. Então, Antipas, ele era fiel testemunha do Senhor, de Jesus. Por quê? Porque ele era testemunha da verdade. Você tem sido testemunha da verdade? Quando alguém chega diante de você e começa a falar contra o nosso Deus, quando alguém começa a falar da própria Bíblia, quando alguém começa a colocar coisas perniciosas, terríveis, que afrontam o nome de Deus, qual tem sido a nossa postura? Você tem sido testemunha da verdade? Antipas, ele era assim. E ele era contra todos aqueles que realmente tinham procedimentos contrários à palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a ordem de Jesus para mim e para você é que nós tenhamos uma vida santa. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E se eu quero ter uma vida santa, se eu quero realmente ter uma vida santificada que glorifique o nome do Senhor, eu tenho que cada dia andar e ser testemunha da verdade, daquilo que realmente glorifica o nome do Senhor. A partir do momento que eu fui lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, a partir do momento que eu participo da ceia do Senhor, eu reconheço o sacrifício de Cristo por mim na cruz do Calvário, eu não posso mais coadunar e realmente concordar com a mentira. Eu preciso dia a dia ser uma pessoa firmada, estribada na palavra de Deus, testemunha dessa verdade. E nós vemos então que Antipas era assim. Você tem sido testemunha da verdade. A verdade tem estado presente na sua vida, no seu relacionamento com as pessoas, diariamente, tanto no seu trabalho, com os familiares não crentes, diante lá da sua universidade, onde quer que você esteja, você tem sido testemunha da verdade. Mas o texto aqui nos ensina também um terceiro e último aspecto, como Antipas, como sendo fiel testemunha do Senhor. Não somente ser testemunha na adversidade, não somente também ser testemunha da verdade, mas o texto mostra, ele foi testemunha até a morte. Testemunha no grego quer dizer o quê? Mártir. Indica alguém que não se importa em morrer por causa das suas convicções. Isso aconteceu com Antipas. O testemunho dele era contrário ao culto ao imperador, mas era a favor de Cristo, como Senhor e Salvador. Por isso ele foi morto. Ele foi morto por isso. Meus irmãos, quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos que Estevão, ele foi o primeiro mártir do cristianismo. E tantos outros que deram a sua vida para que o evangelho chegasse até nós. Por isso que, se eu quero glorificar o nome do Senhor através da minha vida, se eu quero ter uma vida exemplar, eu preciso ser como Antipas, testemunha até a morte. Pergunta para mim e para você, nós estaremos dispostos a morrer por amor a Cristo? Nós estaremos dispostos a dar a nossa vida por amor a Cristo? E nós vemos que Antipas fez isso, né? Por amor a Cristo, por amor à sua convicção, por amor à sua fé, ele permaneceu sendo testemunha na adversidade, testemunha da verdade, e foi testemunha até a morte, por amor de Cristo, por amor daquele que deu a sua vida ali na cruz em seu lugar. Meus irmãos, quando a gente vê vários personagens, tanto da Bíblia, como também dentro da história do cristianismo, nós podemos ver várias pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo. Quando nós vemos missionários que vão pregando a palavra de Deus em tantos lugares, me lembro do reverendo Robert Samuel Johnson, que esteve uma época em Moçambique, e lá ele pegou uma malária e perdeu a sua vida devido a essa enfermidade, e por amor a Cristo. Mas ele sempre serviu ao Senhor com alegria. Nós vemos tantos outros que têm realmente envidado esforços para fazer o melhor em prol do reino do Senhor, e alguns perdido a sua própria vida por amor a Cristo. Testemunha tem que ser testemunha até a morte. Nós estaremos dispostos a morrer por amor a Cristo? Mas eu quero dizer para você que essa noite, quando nós recordamos aquilo que Cristo fez por nós, nós recordamos aquele que deu a sua vida por mim e por você. Aquele que deixou a cátedra celestial, que assumiu a condição de homem, para quê? Para dar a sua vida no meu lugar e no seu lugar.
Interessante, meus irmãos, que em meio às adversidades, em defesa da verdade, o cristão deve manter-se fiel, mesmo que tenha de selar o seu testemunho com o próprio sangue. Digo isso porque hoje, por pouca coisa, nós podemos perceber que muitos, infelizmente, estão negando a sua fé. Muitos estão abandonando a igreja. Tem pessoas que por coisas inframedíocres estão deixando de servir ao Senhor. Ah, não quero mais servir ao Senhor naquela igreja. Ah, não quero mais buscar a Deus por coisas ínfimas. Gente está vivendo assim. Muitos estão negando a sua fé, abandonando a Cristo. Se por causa da nossa fé em Cristo, nós precisarmos dar a vida, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude? Quando nós vemos aqui no versículo 17, eu gosto demais desse texto que fala sobre o maná escondido. Olha só o texto que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. E Cristo promete nutrir o fiel com um suprimento celestial infalível. Esse é o maná escondido. Fala também sobre a pedra branca. Significava a absolvição de um júri e eram usados como bilhetes para entradas em festivais públicos. Então os fiéis são aqueles que foram absolvidos pelo Senhor e participam desta grande festa no céu, sobre os quais Deus já se alegra e os aguarda com esta grande festividade. Pois diz o texto, pois está escrito um nome novo, quer dizer, de salvo, de salvo, de salvo, que somente Deus sabe. Vocês sabem que quando os cristãos foram chamados de crentes, de cristãos pela primeira vez? Foi lá em Antioquia, em Atos capítulo 11. Pela primeira vez que o cristão foi chamado de cristão. Eles eram chamados a seita dos nazarenos, mas pela primeira vez foi ali em Antioquia. Mas como nós falamos no início, os nossos pais colocaram o nosso nome. Alguns gostam do nome, outros não gostam. Eu passei algumas dificuldades com o meu nome, porque sempre na chamada os professores falavam errado, nunca acertar. Até hoje continua assim, Difícil alguém acertar o meu nome, tão difícil. Mas como que eu amo o meu nome? Quer dizer conhecido de Deus. Quer dizer aquele que me ama, aquele que conhece a minha vida. Agora, quero dizer para você que Deus deu a você um nome novo. Você é um cristão. Você, de maneira nenhuma, pode desonrar esse nome. Assim como Antípalo fez. A gente não pode viver nesse mundo um cristianismo superficial, uma religiosidade rasa. Como crentes que, infelizmente, na adversidade, já estão magoados com Deus. Diante da postura de verdade, já estou desonrando e negando a minha fé. Nem vou falar se ser para morrer por Cristo. Agora, Deus deu a você e a mim um novo nome. E que eu e você, nós possamos corresponder positivamente a este nome, como testemunha fiel, como um verdadeiro Filho de Deus. Que ao participarmos da mesa do Senhor, nesse momento, nós possamos reconhecer que na adversidade eu vou manter minha postura. No momento difícil, eu vou cada vez mais revelar o Deus que eu sirvo, que eu dependo, o Pai que eu tenho. Que cada vez mais eu vou lutar pela verdade. Porque um dia eu conheci a verdade, essa verdade me libertou. Então agora eu não estou aprisionado a mentiras, mas eu quero viver essa verdade. E cada vez mais eu vou realmente ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor, ser fiel, perseverai, e te darei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Neste momento vamos participar da mesa do Senhor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E através da sua palavra, Deus tem nos ensinado tanto. E obrigado, Deus, pela revelação na vida de Antipas, Deus. Obrigado porque o Senhor mesmo declarou que ele era uma testemunha fiel do Senhor. Nos ajude, Deus, a ser assim. Que mesmo, Deus, diante da adversidade, de momentos, ó Deus, tão difíceis que possamos passar, jamais, ó Deus, nós possamos negar a nossa fé e negar o Deus que nós servimos e dependemos. Nos ajude, ó Deus. Que sempre, ó Deus, nós possamos primar a nossa vida pela verdade,
Porque um dia nós conhecemos a verdade que é Jesus e ela nos libertou. Dá-nos, ó Deus, entendimento, dá-nos, ó Deus, sabedoria, e cada vez mais, ó Deus, tenhamos consciência da nossa firmeza em Ti, para que assim, ó Deus, nós possamos receber de maneira maravilhosa a palavra do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E nos abençoe agora, quando vamos participar da tua mesa. Em nome de Jesus. Amém.